Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Olha, hoje eu vou fazer o seguinte. A aula número 5 de tabela periódica é uma aula muito interessante com muitas técnicas diferentes, uma maneira diferente de enxergar o conteúdo. E então eu vou fazer ela dividida em 3 partes. Ela ficou realmente muito extensa e eu sei que o tempo ele é limitado na hora que a gente vai estudar, que a gente quer alguma dica, que a gente quer ver algum detalhe, ela não é verdade. Então eu vou dividir ela em 3 partes. Quer assistir a aula inteira? Vai estar a aula inteira à disposição, mas também vai estar ela por partes. A primeira parte eu trabalho a tabela periódica estendida. Realmente muito rara, mas a partir dela a gente tira diretamente a distribuição eletrônica sem usar o diagrama de Linus Pauling, usando simplesmente a tabela periódica. Olha que show! Tá? Então a primeira parte vai ser a tabela periódica estendida. Aproveite essa primeira parte aí, tá? Ok? Grande abraço! E se não está inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like e faça um comentário para ajudar esse canal. Tá bom? Até a próxima! Muito bem, pessoal, então vamos para a tabela periódica estendida. Nunca ouviu falar? Pois é. Na aula passada lembra que a gente trabalhou a tabela reduzida, que é uma tabela pequenininha que a gente pode usar para trabalhar muito bem vários conteúdos de química, porque ali estão os elementos mais importantes, os representativos. Tabela que é comprimidinha, é pequenininha, apenas com 8 coluninhas, né? Na tabela que eu chamo de reduzida. Essa tabela aqui é a tabela estendida. É uma tabela que aparece em um corpo único, ao invés de 2 corpos, o corpo superior, que tem os elementos mais importantes, e o corpo inferior, que é aquele que tem 2 linhas, onde estão os elementos que tem o subnível F como subnível mais energético, e são chamados de transição interna. Deixa eu mostrar para vocês a tabela aí, estendida. Tá? Essa tabela periódica ela tem uma característica interessante. Ela é o diagrama de Linus Pauling. Então, tendo ela na mão, a gente consegue tirar a distribuição eletrônica de uma maneira muito mais simples e interessante. Só que ela é uma tabela que não é muito prática, né, gente? É uma tabela muito longa, uma tabela, né, complexa. Mas os elementos aí estão na ordem, exatamente na ordem de crescimento do número atômico. Então, isso é muito legal dessa tabela. Tabela periódica estendida. Eu vou colocar aí. Vocês vão ver que tem 2 coluninhas que estão em vermelho, 14 coluninhas que estão em verde, 10 coluninhas em azul e 6 coluninhas que estão em amarelo. Pois é, isso significa o quê? Os subníveis energéticos. Primeira coluninha S1, segunda coluninha S2. Terceira coluninha F1. Ah, professor, primeiro vem o S e depois vem o F. Os que estão em verdinho são os F. Os que estão em azulzinho são o subnível D e os que estão em amarelinho são o subnível P. Eu vou colocar agora embaixo ali, para cada coluninha, qual é a distribuição ali, ou melhor, o subnível mais energético, né? O subnível mais energético para o elemento que está naquele quadradinho. Por exemplo, se eu tenho um elemento que está num quadradinho aqui, vamos lá, nesse quadradinho aqui, tá? Então eu sei que ele é F8. Tá? Ah, professor, e eu pego um que está no primeiro quadradinho dos azuis ali. Né? Ah, então ele é D1. Tá? Então ali está todas as coluninhas, tá? Com cada um das denominações do subnível. Agora olha só, eu posso usar essa tabela periódica para tirar a distribuição eletrônica de qualquer elemento químico. Vamos brincar um pouquinho. Vamos pegar um elemento químico bem importante. Vamos pegar o ferro. Esse aparece muito em provas de vestibular, né? Então é bom a gente saber a distribuição e saber tirar rápido a distribuição. Primeira coisa que a gente faz para tirar a distribuição eletrônica do ferro: olhar na linha de cima da linha do ferro. A linha do ferro é a linha 4. Deixa eu colocar primeiro as linhas aqui, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O ferro está na linha 4, né, gente? Está na linha 4, perfeito, na linha 4. Tá? Eu vou pegar da linha 3 o gás nobre e colocar ele entre colchetes aqui. Ah, muito bem. Como a gente faz isso? Vai na tabela periódica, lá nos gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Eita! Né? Então, olha lá. Na linha de cima do ferro, hélio, neônio, argônio. Muito bem, é o argônio. Então, deixa eu marcar lá o argônio. Então, eu vou colocar aqui o argônio. Agora eu vou pegar a própria linha do ferro e vou devagar com o andor, que o santo é de barro. Pra você não quebrar esse santo, né? Olha só, na linha 4 ali, eu ando as 2 coluninhas do subnível S, tá? Então, qual é a linha? É a linha 4. A linha 4, lembra que isso é o N, né? O que eu coloquei ali é o tal do N, que é o número quântico principal. É o número de camadas do átomo. E o nosso amigo ferro tem 4 camadas, tá?
E eu andei as duas coluninhas do S, então eu coloco 4S2. Depois vejam que eu tenho que andar 6 coluninhas dentro do D, ou seja, D1, D2, D3, D4, D5 e D6. E é verdade, ó, a coluninha do ferro lá é a coluninha D6, tá? Agora presta atenção, porque muito cuidado, porque é N-1, gente, N-1. Professor, é N-1 quer dizer o N é 4, né? O N é 4? 4 menos 1, é isso? Isso mesmo, 4 menos 1. E agora sim, o D6. Porque ele é transição externa, né, professor? Exatamente. Então, a distribuição do ferro ficaria argônio, 4S2 e 3D6. Lembrando que o último que aparece, que é o 3D6, é o subnível mais energético. Mas cuidado, o mais externo é o 4S2. Veja, tirei a distribuição eletrônica usando a tabela periódica estendida. Agora vamos pegar um elemento maior para a gente testar se isso funciona bem. Vamos pegar o astato? Sim, o astato. Tá lá no grupo do flúor, cloro, bromo, iodo e depois vem o astato. Tá? Então vamos lá, vamos para o astato. O astato. Muito bem, senhor astato. É um elemento muito raro, o astato. Primeira coisa que a gente faz, a gente pega o gás nobre que está na linha de cima. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, na linha 5. Então é o xenônio, né, gente? É o xenônio. Tá, muito bem. Então vou colocar aqui o xenônio. Já comecei a tirar a distribuição eletrônica. Olha aí que show. Agora vamos lá. Nos vermelhinhos eu passo toda na linha 6 ali, ó, que é a linha do astato, tá? Eu passo as duas coluninhas do S. Tu vai dizer, professor, essa é barbada. Né? O N é 6, 6S2. Perfeito. Agora, cuidado agora. Eu vou cruzar todos os elementos do F. É verdade, professor, vai passar os 14 aí do F, né? São 14 coluninhas, exatamente. Vou passar as 14 coluninhas. Agora, um pouquinho de cuidado, porque ele é N-2. É verdade, professor. E qual é o valor do N? O N é 6. 6 menos 2, F14. Legal, hein? Agora eu vou entrar nos azuizinhos ali. Os azuizinhos são subnível D. Vocês vão dizer, essa aí é N-1, professor, não me pega mais. Eu digo, muito bem, não te pega mais mesmo. Estou pegando um cara bem difícil para tirar a distribuição, hein? Olha aí, ó, não te pega mais mesmo, se tu pensou assim. N-1 seria 6 menos 1. 6 menos 1 o quê? D10, porque eu passei as 10 coluninhas. Agora sim eu estou chegando no astato. E eu tenho que andar quantas coluninhas? 5 coluninhas. Professor, ele é P5. Eu digo, ele é P5. Só cuidado, hein? Eu volto a ter o N. Qual é o valor do N? O N é 6. Então, 6, P5. Olha só que legal, gente. Então, eu poderia dizer que a distribuição eletrônica do astato seria o xenônio. Eu vou fazer o seguinte, a camada 6 eu vou juntar tudo lá no final, tá? 6 menos 2 dá 4. 4F14, depois 6 menos 1 dá 5, 5D10, e depois eu vou colocar lá, ó, 6S2, 6P5. Tá, eu tirei da ordem energética, tá, gente? Eu tirei da ordem energética, só para vocês enxergarem uma coisa importante aqui, ó. O astato é aquele elemento que tem 7 elétrons na última camada. A última camada é a sexta camada. E lá ele tem 7 elétrons, né? 2 no S e 5 no P. Perceberam? Tabela periódica estendida, ela é o diagrama de Linus Pauling. Sempre lembrando que nós temos uma coisa importante nos subníveis, que são os orbitais. O subnível S, ele tem um único orbital com 2 elétrons. O F tem 14 orbitais, 7 orbitais com 14 elétrons. O subnível D tem 5 orbitais com 10 elétrons. E o subnível P tem 6 elétrons em 3 orbitais. Tá? Doni, cada 2 coluninhas é um orbital, essa é a verdade. Esta é a verdade, cada 2 coluninhas é um orbital. E os orbitais têm formatos, gente. O subnível S, por exemplo, ele é esférico. Olha aí, eu vou ter os formatos para vocês aqui, tá? Para vocês perceberem, tá? O S e o P é bom que vocês saibam, né? O S é esférico e o P são halteres. O subnível D e o subnível F, os 5 orbitais do D e os 7 orbitais do F têm desenhos bastante complexos. Mas lembra sempre que em cada um desses orbitais, que são regiões do espaço aonde os elétrons moram, nós temos 2 elétrons. Então, só recapitulando, tá? Para não errar. A cada 2 elétrons,
vocês vão ter um orbital. Então o subnível S tem um único orbital, o subnível F tem 7 orbitais, o subnível D tem 5 orbitais e o subnível P tem 3 orbitais.